Olá, bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de levar o Evangelho segundo o Espiritismo a todos os lares, em especial neste momento de pandemia, onde o distanciamento social ainda se faz necessário. A nossa casa já voltou ao funcionamento, com autorização das autoridades de saúde, porém de forma restrita. Nós estamos atendendo um número limitado de assistidos, com prévia inscrição, que pode ser feita através do número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Contudo, as vagas são limitadas às terças e sextas-feiras. Tão logo a nossa casa possa abrir de forma normal, com atendimento de número irrestrito de assistidos, nós estaremos avisando vocês. A nossa casa continua com a campanha de doação de cestas básicas, que é uma campanha permanente da nossa casa, e para que ela continue tendo sucesso, nós necessitamos da sua ajuda, com a doação de alimentos não perecíveis. A coleta desses alimentos é realizada todos os sábados na nossa casa, das 14 às 15 horas. Então você pode estar se dirigindo até o endereço da nossa casa e estar deixando sua doação. Não só alimentos, nós também recebemos roupas, brinquedos em bom estado, sapatos em bom estado, tudo que possa ser útil para os nossos irmãos mais necessitados. E reafirmo sempre prestando atenção à condição, ao estado desses objetos, né? Que eles estejam em condição de uso. Então vamos dar início ao Evangelho de hoje, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem do nosso amado Mestre Jesus, e vamos agradecer a Ele e ao Pai essa oportunidade de estarmos reunidos em coração para compartilharmos a mensagem do Evangelho, os ensinamentos do Cristo. Temos a certeza de que somos assistidos e amparados pela espiritualidade maior e pela equipe da nossa Fraternidade Espírita Caminho de Luz, que nos envolve em muita paz e muito amor, em fluidos salutares, fluidos de equilíbrio, de harmonia, que nos trazem tranquilidade e bem-estar. Assim, imensamente agradecidos, pedimos autorização para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 25, Buscai e achareis. Vamos falar do item 1 a 5. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós porventura é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Essa passagem, Jesus traz para nós o ensinamento da nossa responsabilidade sobre aquilo que nós pedimos, sobre a ajuda que nós queremos. Responsabilidade não só quanto ao que pedimos, mas na realização desse pedido. Nós pedimos nosso momento de oração, quando nós vamos pedir algo a Deus, quando nós pedimos o auxílio do plano maior, principalmente quando estamos passando por algum tipo de problema, é sempre no sentido de ter uma solução para que aquele problema deixe de existir na nossa vida, né?
nunca pedimos, ou é raro pedirmos, vamos falar assim, que tenhamos paciência, resignação, resiliência diante daquele problema. Nos esquecendo que aquela situação que estamos vivenciando, muitas vezes se trata de uma prova escolhida por nós, uma prova que vai fazer com que possamos, talvez, dar mais um passo no caminho evolutivo, se for bem vivida, se for bem experimentada, né? Ou uma expiação, um reparo de algum ato do nosso passado que nós devemos ter com alguém. E no nosso inconsciente, de alguma forma, desejamos fugir daquilo, né? Porque achamos ser difícil ou não achamos justo estarmos vivenciando aquilo, sem entender a verdadeira profundidade de todas as vivências dessa reencarnação. Esse capítulo é Buscai e Achareis. E ele vem nos confirmar a importância e a existência da lei do progresso, da lei da evolução. Eu tenho a necessidade de progredir, mas eu não vou conseguir fazer isso só pedindo para Deus, pedindo em minhas orações, somente em prece. A prece ela é importante, principalmente a prece que vem do coração, aquela prece em que eu realmente coloco os meus sentimentos nela, né? Mas só orar não vai fazer com que eu ache, né? Eu posso até estar buscando, mas não da forma correta. Deus colocou em nós o desejo constante da melhora. Nós temos, desde a nossa criação, de forma inconsciente, essa sementinha divina, né? Que é a busca da perfeição. Se temos algo de divino, né? O que Deus colocou em nós é essa busca da perfeição. Nós sabemos que a nossa perfeição ela vai ser limitada, porque é absolutamente perfeito, só Deus o é, mas nós temos onde chegar o mais próximo possível dessa perfeição. E isso está em nós desde sempre. Então, quando nós estávamos na infância da humanidade, quando éramos apenas ainda espíritos primitivos, né, seres primitivos, a nossa inteligência ela se manifestava no quê? Na nossa subsistência. Então, o que nós precisávamos fazer para sobreviver? No caso, para o corpo sobreviver, né? E nós íamos atrás do quê? De comida, de aquecer o corpo, de entender a necessidade da reprodução para que a espécie se perpetuasse, tá? Mas todas as formas que nós desenvolvemos na nossa primitividade, todas as formas que nós desenvolvemos para aperfeiçoar esses atos, para eles se tornarem cada vez mais bem feitos, né? Então, melhorar as nossas condições de alimento, como que poderíamos nos alimentar melhor. Depois, com a evolução da humanidade, nós tivemos o desenvolvimento das plantações, né? E assim nós temos por toda a história como nós evoluímos. Toda essa prática, ela vem dessa sementinha da necessidade de progresso, da necessidade evolutiva. Então, nós evoluímos em pequenas coisas, quando primitivos, para que agora que nós estamos nessa fase de adolescência, vamos dizer assim, da humanidade terrena, nós estamos conseguindo essa experiência de desenvolvimento aplicar em coisas maiores, como na nossa parte intelectual, no nosso desenvolvimento moral, no nosso comprometimento como sociedade, né? Então, o buscar e achareis, ele não é só uma ajuda pessoal, né? O buscar e achareis e o ajuda-te,
para o céu te ajudar, não é só uma busca pessoal, ele é uma busca coletiva, porque quando eu busco me ajudar, eu vou começando a ajudar o meu todo, né? E Deus colocando essa semente em nós, ele nos auxiliou a desenvolver a inteligência, a moral, né? E também o senso de trabalho, o senso de responsabilidade. Deus não nos fez para ficarmos parados. Se não fosse necessário isso, nós seríamos atrofiados, né? E também não nos criou para termos sem a necessidade do desenvolvimento intelectual, porque senão nós não teríamos a necessidade da busca, das experiências, do desenvolvimento científico, tudo seria simplesmente nos dado. Mas se tudo fosse nos dado, qual seria o nosso mérito? Qual é o meu mérito evolutivo se eu não me esforço para caminhar? Se eu não me esforço para evoluir? Se eu não me esforço para vivenciar aquela experiência que está sendo colocada na minha frente? Deus não vai nos deixar desamparados, não é porque eu tenho a responsabilidade com a solução desses problemas ou com a busca da minha evolução que Deus vai me desamparar. Claro que Ele ouve as minhas preces, claro que Ele atende as minhas preces, mas Ele atende as minhas preces de uma forma que seja necessária para mim, não da forma que eu quero. Tem uma passagem anterior a esse capítulo 7, versículos 7 e 11, na Bíblia, salvo engano, versículo 5 do mesmo capítulo, que é este trecho que nós estamos estudando, dá continuidade a esse trecho que eu vou falar agora, que Jesus ele coloca assim, que a gente pode pedir tudo, que nada nos é proibido pedir, contudo, nós vamos ser sempre atendidos quando nós aprendermos a pedir em nome dele, quando nós aprendermos a pedir com ele. E aí sim nós teremos tudo. A gente aprendeu que basta orar que a gente vai ter tudo, né? E não foi isso que Jesus quis dizer para nós. Senão nós vamos cair nessa má interpretação de que eu não preciso fazer nada porque Deus vai me fornecer, então eu não tenho que me esforçar, né? E aí o meu mérito e a minha condição evolutiva e o meu achar, né? O meu achado para que eu tenha compreensão e possa vir a entender e aí sim ter condições de evoluir. Porque se eu não evoluo, eu não consigo entender o que está à minha volta e aí eu não tenho condições de aplicar a minha experiência. Então esse versículo anterior, versículo 5, Jesus fala o quê? Olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, mas nem tudo lhes será concedido. Só será concedido tudo o que vocês pedirem em mim. Então tudo o que nós pedirmos para servir ao Senhor, para servir o Cristo, é o que será concedido, é o que nos será concedido. Então, sempre que nós estivermos buscando formas de servir a Jesus, formas de auxiliar o meu próximo, encontrar formas de evoluir, os caminhos vão se abrindo para mim, vão sendo mostrados. Pode até não ser o caminho mais fácil. Provavelmente vai ser um caminho bem tortuoso, porque faz parte da minha prova, faz parte da minha expiação, faz parte desse caminho que nós escolhemos traçar com Jesus para que eu realmente vivencie as situações e tenha elas internalizadas, porque tudo que é muito fácil a gente dispensa fácil. Né? Tudo que é muito fácil a gente dispensa fácil. Então até as experiências com Jesus, elas acabam
sendo difíceis, entre aspas, né? Difíceis quando a gente é muito apegado ainda à matéria, mas quando a gente já está disposto a vivenciar com Jesus, essa dificuldade terrena para nós acaba nem fazendo tanta importância, porque a gente sabe que aquilo é passageiro. Então a gente tem que aprender a pedir com Jesus, para pedir em Jesus, né? E buscar isso nele. Toda vez que a gente for pedir a ajuda, a gente tentar ver se essa ajuda está sendo útil, nessa ajuda que eu acho que eu preciso, se ela está sendo útil na aplicação dos ensinamentos do mestre. E mais, será que eu estou pedindo uma ajuda para me livrar de um problema? Ou para ajudar, ou para que eu possa vivenciar melhor uma situação? Será que eu estou querendo fugir de um compromisso que eu assumi no meu plano reencarnatório? Ou eu estou pedindo para que eu tenha luz, discernimento, para viver aquele momento da melhor forma? Esse capítulo, apesar dele ser um capítulo bem curto, dentre vários outros capítulos do nosso Evangelho, ele é um capítulo muito rico, porque ele está falando desse autoconhecimento, desse nosso achar, né? De nós conseguirmos, de nós termos a responsabilidade da nossa própria evolução, né? Que não basta eu ter o conhecimento raso, né? Não basta eu conhecer a palavra do Evangelho, mas de forma rasa. Eu tenho que ter, eu tenho que vivenciá-la, eu tenho que entendê-la, eu tenho que buscar o seu sentido mais puro, o seu sentido mais profundo. E aí eu vou achar o entendimento, achar a compreensão, achar sentido nas coisas que eu estou vivendo, porque eu vou começar a compreender as situações que eu vivo com Jesus, com o Mestre, e passar a compreender que tudo faz parte de uma experiência que eu preciso vivenciar para que eu tenha o meu merecimento de dar mais um passo no processo evolutivo. Não me será dado, eu preciso fazer, né? E essa busca, essa ajuda, não é em uma reencarnação. Eu já venho acumulando isso desde a minha criação. Dentre várias oportunidades que Deus me dá, para que eu acumule entendimentos, para que eu vivencie, às vezes repetidas vezes, uma situação, até que eu tenha aprendido e absorvido bem a lição. Então, Jesus, ele traz para nós, não que eu não vou ter o auxílio, pelo contrário, né? Ele fala que se nós, que somos maus, não vou recusar ajuda a um filho, quanto mais Deus, que é todo bondade, né? O que acontece é que nós achamos que ajudar um filho, dar aquilo que ele precisa, é dar aquilo que ele quer. Enquanto que o correto, que é o que Deus faz conosco, é dar aquilo que nós necessitamos para aquele momento. Seja um caminho de aprendizado, seja às vezes um pouquinho mais de problema, que para nós é um problema, mas para a nossa vivência, na verdade, é só um aumento de experiência, né? Imagine se nós dessemos tudo que os nossos filhos querem. O que seria de uma criança se nós dessemos absolutamente tudo? Dessemos tudo o que ela quisesse. Que tipo de experiência ela ia ter? Que tipo de independência? Nenhuma. Ia ser uma pessoa totalmente independente, porque sempre teria que existir alguém suprindo aquela necessidade dela, porque ela não sabe fazer nada.
ela não fez nada, ela não aprendeu nada, ela só recebeu, ela só recebeu, ela só recebeu. Então, Deus faz conosco o quê? Ele nos dá meios para que nós consigamos a nossa evolução. Ele nos dá meios para que nós aprendamos a caminhar, a superar aquelas montanhas, a vencer as adversidades, a passar pelas tempestades e sobreviver a isso. Sobreviver emocionalmente a isso. Então, Deus nos ensina a caminhar na vida. Ele não vai nos dar nada de mão beijada. Porque senão nós não vamos aprender. Nós sempre vamos estar dependendo de que Ele nos dê algo. Então vejam, nem na nossa primitividade, quando nós estávamos, logo que fomos criados, né, que começamos a vivenciar no plano carnal, nem ali Deus nos deu tudo. Mesmo com o nosso livre-arbítrio limitado, mesmo com as nossas limitações morais e intelectuais, não nos foi nos dado tudo. Nos foi dado o necessário para que nós aprendêssemos e evoluíssemos. E é isso que ele faz. Em cada fase da humanidade e em cada fase da nossa vida, de forma individual. Ele dá o que é necessário para que vivenciemos aquela experiência, aquela reencarnação, de forma proveitosa, de forma que vai contribuir com o nosso progresso. Não só com o nosso progresso, mas com o progresso da humanidade, né? Eu quero ler para vocês um trecho do livro dos médiuns, capítulo 16. Tá assim: marcha e atingirás, encontrarás pedras nos seus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, veja, exatamente o que nós estamos falando aqui, que Deus, ele vai me dar o que é necessário. Então, ele não vai me dar a ferramenta para que eu consiga solucionar aquele meu problema, mas ele vai me dar a criatividade para que eu veja aquela situação e eu desenvolva a ferramenta necessária para superar aquela situação, né? Nós sempre estamos buscando que seja solucionado o nosso problema. Quando Jesus traz para nós essa passagem, quando o Evangelho traz ajuda-te e o céu te ajudará, ele quer dizer o quê? Faça você meios para que alcance o seu objetivo. Nós estaremos contigo, te dando o suporte, mas a caminhada é minha, o passo é meu. A vivência, a experiência vai pertencer só a mim, ninguém mais. Aquele mérito ou aquela falha vai caber a mim. Os resultados, a colheita, o fruto que eu vou colher é meu. E aí vai caber a mim distribuí-lo ou não, né? Então, nós temos que começar em especial nesse momento que nós estamos vivendo da nossa sociedade, do nosso planeta, né? Que a gente chegou numa fase, numa geração, numa fase que nós estamos sempre buscando a responsabilizar alguém por aquilo que não aconteceu ou que está acontecendo que não nos agrada, sem nos colocar numa posição do o que eu posso fazer para que essa situação melhore ou para que esse problema se solucione. Que contribuição eu posso dar? A gente não busca muito isso, a gente busca sempre
responsabilizar o outro, né? Isso eu coloco a sociedade como um todo, a humanidade como de uma forma geral. Então, vamos nos ajudar, não só nas nossas questões íntimas, vamos nos ajudar como um todo, vamos buscar onde que eu posso contribuir para aquela situação. Uma situação que seja da minha vida privada, né? Ou uma situação que envolva um número maior de pessoas, ou uma equipe do meu trabalho, ou do bairro onde eu moro. Se eu contribuo um pouquinho com aquela sociedade, com aquela micro-sociedade que eu convivo, com certeza isso vai aos poucos tomando uma amplitude muito maior. E nós buscarmos nos ajudar para que eu possa vivenciar melhor aquela situação e aí achar o entendimento, achar a compreensão, achar a luz que nós buscamos. Ajuda-te, o céu te ajudará. Vamos caminhar, porque o Pai estará conosco, nos dando o apoio, o auxílio, a força, o ânimo para continuar a caminhada. O que não podemos é perder a esperança e nem ter a incerteza se somos ou não amparados. Ele não vai resolver os problemas por nós, porque os problemas são nossos, a vivência é nossa, a experiência é nossa. Mas Ele estará sempre, sempre ao nosso lado, através de Jesus, para nos abraçar, para nos consolar, para nos confortar e nos auxiliar a começar tudo de novo, se for preciso. Muito obrigada. Vamos então novamente fechando os nossos olhos, mentalizando mais uma vez a imagem do Cristo, nosso Mestre, agradecendo pelos ensinamentos do Evangelho que nos são permitidos receber, gratos imensamente pela equipe espiritual da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, que nos auxilia, que nos dá o suporte. Agradecemos aos nossos mentores, que tanto fazem por nós. E agradecemos ao Pai. Agradecemos essa experiência reencarnatória. Agradecemos os nossos flagelos e os nossos sucessos. Pedimos por nós, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pelos nossos familiares, que todos recebam a luz necessária, a harmonia para viver em tranquilidade. Assim, agradecidos, pedimos autorização para encerrar o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, uma ótima semana e estaremos juntos na próxima oratória. Até mais.